Boa noite a todos. Que Jesus esteja conosco, principalmente comigo. Bom, viveu no planeta Terra entre os anos de 1911 e 1965 um ser humano que nessa existência esteve sob o gênero masculino e escolheu como profissão ser repórter. Seu nome era Edward. Em 1930, ele era repórter em um jornal. Depois ele foi para a rádio e cobriu a Segunda Guerra Mundial na Europa para uma grande rede americana. Em 1929, ele testemunhou os Estados Unidos e o resto do mundo mergulharem no desespero quando os alicerces financeiros desabaram. Em 1932, ele viu Franklin Roosevelt eleito, acompanhou a ascensão de Hitler, entrevistou Mussolini e Churchill e viu como a guerra mudou a face da Europa e do mundo. Cobriu a corrida armamentista, a corrida espacial, o movimento pelos direitos civis, e tudo isso eram mudanças políticas, né? Mas ele tinha a sensação de que havia muito mais pela frente. Havia muito mais a fazer, ver e noticiar. A TV era o novo meio de comunicação. E ele era seu personagem principal. Mas não era para acontecer. Edward desencarnou em 1965 com 54 anos. O universo tinha outros planos para ele, e ele esperou. No plano espiritual, ele não teve dificuldade de adaptação. Ele sempre teve uma inabalável fé em Deus, uma confiança no universo e a firme crença de que havia uma razão por trás da rotina, muitas vezes mundana, de nosso cotidiano. Edward não era religioso. Ele viu como os homens distorcem a religião, como a pervertem e abusam dela. Mas ele tinha certeza de que havia uma semente de luz em cada religião e em cada crença, um caminho para o Criador. Quando ele estava no plano espiritual, quando ele lá chegou, ele ficou aliviado, quando ele descobriu que não havia céu, e mais aliviado ainda por saber que não existe inferno. Ele disse que morreu em paz e encontrou paz do lado de lá. Levou consigo uma inexplicável sensação de que tinha uma missão a cumprir. Havia mudanças surgindo no horizonte e ele precisava fazer parte delas. E chega então o dia em que Edward recebe a sua missão. Emmanuel era seu mentor e seu amigo, e esteve ao lado dele por muitas encarnações. E Emmanuel lhe diz: você irá noticiar as mudanças que seus instintos anunciam. Irá ajudar espíritos encarnados na Terra a entender o que está acontecendo. Apenas os fatos. Assim, as pessoas da Terra, os encarnados, poderão avaliar e tirar as próprias conclusões. E Edward, então, recebe a missão de entrevistar espíritos desencarnados, que viveram aqui na Terra. Eram espíritos diversos, espíritos comuns e até espíritos que se sobressaíram aqui. E Edward faz uma reflexão antes de começar a entrevista. Ele entrevista 14 espíritos. Nós vamos estudar aqui somente 3. E ele reflexiona da seguinte maneira: todos percebemos que o mundo em que vivemos está passando por grandes transformações. Transformações físicas, como terremotos, mudanças climáticas, que ocasionam o derretimento das geleiras, e com isso altera os níveis dos oceanos, mudanças no eixo da Terra, mudanças na economia, mudança nos comportamentos das pessoas, nas ideias, nas tradições, na moral. Estamos nos sentindo confusos, perdidos, com medo.
muitos dizem que é o final dos tempos, que a vida no planeta Terra está chegando ao fim, que logo todos vão ser engolidos por uma grande catástrofe. Segundo a espiritualidade, não é o fim dos tempos. O que estamos vivendo, o que estamos vendo, são as primeiras brisas dos ventos de uma nova era chegando. Essa nova era está começando a ser estabelecida aqui nesta vibração. E as novas ideias, conceitos e morais estão entrando em choque com a velha era que ainda continua dominando o planeta. Todos nós estamos sendo afetados por essas brisas novas que estão se chocando com a vibração antiga. Mas tudo tem uma explicação. Mas tudo tem uma explicação. E o mais importante é não nos esquecermos de que somos os responsáveis. William Shakespeare escreveu: nosso destino não está nas estrelas, está em nossas mãos. Por isso temos o livre-arbítrio, né? Deus, o arquiteto do universo, projetou essa edificação que é o planeta Terra e nos colocou aqui para vivermos as nossas vidas. Somos nós que escolhemos o nosso enredo, nós que decidimos como vamos viver nessa edificação. São com as nossas ações ou com a nossa passividade que preenchemos a Terra com os grandes e pequenos acontecimentos de nossas vidas. Os acontecimentos pessoais, ou seja, os que causamos a nós mesmos, devemos prestar muita atenção a eles, porque são os que nos fazem crescer. E os acontecimentos que nos são enviados pelo universo, como as catástrofes, né, as inundações, os furacões, os terremotos, não são punições ou sinais da ira divina. Às vezes, são degraus para a evolução do planeta. Outras vezes, são oportunidades para que cresçamos. O fato é que o planeta está em transformação. Na verdade, ele está se transformando, né? Ele evolui desde que ele foi criado. Da idade da pedra até a era espacial, a Terra progrediu vagarosamente, mas de maneira constante. Agora, as mudanças estão acontecendo mais depressa. A Terra está pronta. Deus está no controle como sempre esteve e sempre estará. Esse poder, essa energia que chamamos de Deus, tem um plano cósmico, do qual o planeta Terra e nós fazemos parte. E tanto a Terra quanto nós, estamos nos preparando para assumir nosso novo papel no universo criado por Deus. E é por isso que precisamos perceber que somos parte vital do universo. Quando isso acontecer, né, quando nós percebermos que somos parte de extrema importância no universo, aprenderemos a confiar em nós mesmos. E veremos que somos maiores que nossa ambição, que nossa cobiça e, sobretudo, maiores que nosso medo. A harmonia que existe no universo existe também em nós. Acreditando na nossa força interior, é que vamos nos preparar para as vibrações que estão mudando. E então Robert começa a entrevistar os espíritos que já estavam preparados, né, já estavam de sobreaviso para receber o Edward. Tanto o plano espiritual se preparou, como a Terra, aqui na Terra, se prepararam para as entrevistas. Porque eles querem nos dar uma posição sobre o que nós estamos passando agora, né? Um espírito, né, de nome Robert, que foi um cientista e que foi um dos entrevistados do Edward, foi um físico brilhante aqui na Terra. E ele fez questão, o Robert fez questão de nos lembrar da história do Jardim do Éden. Vamos lembrar a história então, né? Adão e Eva, que é o primeiro casal feliz a andar sobre a face da Terra,
esse casal, né, Adão e Eva, eles não foram expulsos do paraíso porque desobedeceram a Deus, né? Por causa de uma maçã, quem que ia se importar com uma maçã, né? Eles foram expulsos porque eles não estavam prontos para viver lá no paraíso. Eles usavam o seu livre-arbítrio. E no Éden, um paraíso, o livre-arbítrio não era necessário. O jardim do Éden tinha uma vibração harmoniosa. E aquele casal em lua de mel não se encaixava ali, né? Nós ainda fazemos uso do nosso livre-arbítrio. Nós ainda precisamos do livre-arbítrio, né, para escolher entre o bem e o mal. Mas quando formos espíritos perfeitos, nós não precisaremos mais do livre-arbítrio, porque nós só conheceremos o bem e só faremos o bem. Nós não teremos que escolher, né, optar entre bem e mal. Segundo Robert, a história de Adão e Eva está prestes a se repetir aqui na Terra. A energia do planeta está seguindo o seu curso, e aqueles que não estão prontos ou que não querem mudar vão ter de começar a frequentar algum outro lugar. O livre-arbítrio foi e é um presente maravilhoso e poderoso, né? Ele nos trouxe, como disse o Robert, ao estágio em que estamos hoje. Mas as vibrações do planeta estão mudando. A hora da verdade está chegando. Precisamos confiar na força que existe à nossa volta e dentro de nós. Viveremos dias difíceis, porque nos tornamos escravos de nossos egos, de nosso orgulho e de nossa cobiça. Um outro entrevistado foi John. John foi um respeitado economista quando encarnado. John também é um monitor no plano espiritual. E como todos os outros espíritos que foram entrevistados, né, ele diz que o universo está em constante evolução e a Terra é uma parte do universo e também está mudando. É uma lei natural. Antes de falar sobre as mudanças, John fala sobre a relação entre energia e dinheiro, porque ele acha que nós precisamos entender como essa relação foi terrivelmente distorcida. Segundo ele, quase todos os governos do mundo possuem monitores, só que aqui na Terra são chamados de analistas, né? Lá no plano espiritual são monitores, eles ficam o dia todo observando a Terra, e aqui são analistas, todos os governos têm, que eles precisam observar também todos os países, né, para saber como eles vão agir. Então, segundo o John, quase todos os governos do mundo possuem monitores. A CIA, por exemplo, ela tem analistas latino-americanos, russos, do Oriente Médio, da Inglaterra, do Japão, da França, da Rússia, da Arábia Saudita, e assim por diante. A função desses analistas é passar seus dias separando o que interessa dos jornais, das reportagens de rádio, dos programas de televisão, examinando e interpretando o que está acontecendo em outros países. John fala que isso é um exemplo simplório do que realizam no plano espiritual. Porém, os monitores no plano espiritual não são espiões, não tentam influenciar nada e não são pagos. Aqui na Terra, eles são espiões, né? Eles tentam influenciar e eles são muito bem pagos, muito bem remunerados por esse serviço que eles prestam, né? Então, John, lembrando que quando as pessoas... como é que ele vai explicar para a gente essa relação entre energia e dinheiro? Ele diz que quando as pessoas se organizaram em culturas primitivas, começaram a trocar seus bens. Por exemplo, eu tenho 2 cavalos, mas eu só preciso de um. No entanto, eu quero uma vaca. Então, simplesmente troco meu cavalo por uma vaca, né? Era uma energia em troca de outra energia. Ao passo que essas culturas primitivas progrediram, a ideia de trocar o cavalo pela vaca simplesmente foi descartada, né? Porque então
as pessoas começaram a construir coisas, né? Eu comecei a construir ferramentas, potes, panelas, né? E outros utensílios. Eu pus a minha energia naqueles produtos. E quem quer que os desejasse, teria de me dar energia em troca da que eu havia investido ali. E assim nasceu o dinheiro. E quando comecei a produzir mais itens, passei a transferir parte da energia, né, dinheiro, que me davam para aqueles que me davam para aqueles que me ajudavam a fazer os potes e as panelas. A energia, então, é distribuída e abre caminho em meio ao terreno inexplorado da sociedade em formação. As sociedades começaram, então, a se organizar primeiro em regiões e depois em países, acumulando suas próprias energias. Francos, dólares, liras, marcos, libras, né? O dinheiro se tornou um símbolo da saúde e da energia de um país. Então, basicamente, o dinheiro evoluiu como uma transferência de energia. E, basicamente, foi o que deu errado, segundo o economista John. A humanidade e as nações passaram a fabricar energia. As pessoas inventaram a energia e começaram a trocar papel por papel. Os mais espertos usavam palavras bonitas. Derivados, opções, mercado futuro, títulos, debêntures, né? Tudo não passa de uma complicada trama para encobrir o óbvio. Palavras de faz de conta construídas no nada. Bilhões e bilhões desse vazio numerado foram passando de um país ao outro. Palavras chiques e manipulações ardilosas que nada criaram, construíram coisa alguma e nem acrescentaram nada à vida de ninguém. Foi divertido enquanto durou. Governos, bancos, corporações e as pessoas comuns navegaram em um mar de superficialidade. Esse mar de superficialidade tem muitas consequências. Algumas pessoas usaram essa energia de faz de conta para construir vidas de faz de conta. O dinheiro não era usado para fazer o mundo girar. Ele agora era uma ferramenta, não para construir, educar ou aprimorar as vidas dos bilhões de habitantes do planeta, mas se tornou uma ferramenta para se adquirir mais superficialidade, posição social, poder, cobiça e egoísmo. Todas essas vibrações invadiram e preencheram o vácuo criado pela energia oca do dinheiro. Todo o sistema financeiro desmoronou, porque seus alicerces cederam. Mas não é apenas esse sistema que está entrando em colapso. São os milhões de espíritos na Terra que se perderam no mundo no caminho da superficialidade. O que eles adoram agora é um santo do pau oco. Eles estão percebendo da maneira mais difícil que estavam adorando o vazio. Agora, a primeira coisa de que precisamos aqui na Terra é repor esta energia. John disse que lê as notícias que chegam da Terra todos os dias e os sinais não são nada encorajadores. Neste exato momento, o mundo está em processo de definir valores, definir a energia real por trás dos bens. Isso ainda vai levar um tempo. Agora, todos estão muito ocupados jogando a culpa um no outro. Edward termina essa reportagem com o John e assina Edward, o repórter do outro lado da vida. E ele continua. As pessoas estão perdendo seus empregos, suas economias e suas perspectivas para o futuro. Aí ele resolve perguntar para o John: John, existe esperança? E John responde: sim, milhões e milhões vão sofrer. Mas, ao mesmo tempo, milhões e milhões terão a oportunidade de aprender, de olhar o que passou
e refletir sobre a bolha que eles mesmos criaram. E John pergunta, e o Edward pergunta, vai ser fácil? E John responde, não, não vai ser fácil. Edward faz outras perguntas para John. Vai haver desemprego? E ele diz, sim, em ondas seguidas por outras ondas. Estamos com mais de 11 milhões de desempregados no país, né? E ele pergunta, as pessoas vão perder seus lares, seus investimentos? Sim, um tsunami financeiro está se formando. Vai haver sofrimento, desespero e dor? E ele diz, infelizmente sim. Quase ninguém escapará ileso dessa reviravolta traumática na vibração terrestre. A esperança que posso oferecer é que há um plano cósmico e você que está vivendo no planeta agora é parte desse plano. Você que escolheu encarnar durante esta era está mais preparado do que imagina para enfrentar os desafios que estão pela frente. John nos pede para não prestar atenção em políticos, em economistas, em analistas, porque eles vão escrever longos relatórios e artigos em jornais ou fazer previsões superestimadas de pomposos comentaristas de TV, dando as razões terrestres para tudo isso e culpando seus inimigos favoritos. Todos eles terão suas versões das respostas. Tudo bobagem, diz John. As razões estão além da compreensão deles. John pede aos humanos que ouçam sua alma. Apenas cada um de nós pode descobrir o vazio interior e preencher esse vazio. E aí o Edward faz mais uma pergunta a John. Todo o sistema está morrendo? O mundo capitalista vai acabar? John dá uma bela gargalhada e diz, o capitalismo não pode morrer, porque nunca esteve vivo. Enquanto eu vivia na Terra, diz John, que o capitalismo era um sistema em que o homem explorava o homem, depois ele fala que ele vivia na Terra, né, e que o capitalismo era um sistema em que o homem explorava o homem. Depois ele acrescentou, para ele era isso, depois ele acrescentou, no comunismo era apenas um caminho inverso. No comunismo também era o homem explorando o homem, né? Ambos os sistemas fizeram sobreviver seus objetivos, mas entraram em colapso e jamais deram em nada. Uma nova energia para um tempo diferente está lentamente preenchendo o vazio. E a última entrevista de Edward era depois que ele entrevistou um homossexual, que para mim foi a entrevista mais linda que eu li nesse livro. Ele entrevistou um padre, ele entrevistou um monge, ele entrevistou, entre todos foram 14 pessoas, que eu não lembro mais quais são. Mas a última pessoa a quem ele entrevistou foi a mãe, né? O último entrevistado disse a ele, agora você vai entrevistar a mãe, que já está na programação, ela é a última a ser entrevistada. E John e Edward não fazia a menor ideia de quem era a mãe, né? Até que ele a encontrou. A mãe, que ele preferiu chamar de Maria, era uma simples representação de uma força poderosa e universal. É a energia feminina que envolve e cuida do planeta. Quando ele fala de energia feminina, ele não quer dizer que era mulher, né? Porque tem muitas mulheres que não têm energia feminina e tem muitos homens que têm a energia feminina, né? Tem homens que cuidam, que são delicados, que são amorosos, né? Que fazem caridade, e muitas mulheres que são mulheres e não possuem energia feminina. Então, quando ele faz referência à energia feminina, não é em relação a gênero masculino ou feminino, né? Então, ele fala dessa energia feminina que a mãe era, que envolvia e cuidava do planeta. Edward tenta descrever essa força.
era uma força sutil, calma, doce, firme e sublime. Sua voz era suave, mas com a energia de um enorme trovão. Ela disse a Edward que não devemos ter nenhuma dúvida sobre o que está acontecendo na Terra. Tudo está correto e no momento certo. O processo é simplesmente parte de uma transformação longa, lenta e implacável, que começa no minuto em que o Pai criou o planeta. Edward pergunta a ela: muitos dizem que você está revoltada. Por anos, os humanos abusaram do planeta, poluíram o ar, despejaram lixo químico nos rios e desperdiçaram os recursos naturais. Você está mesmo furiosa? A Terra se revoltou? Porque essa energia, era a Terra. E a Terra responde: não. Não há revolta. Não estou furiosa. Como foi previsto e prometido, uma nova geração de espíritos está começando a encarnar. E eles compreendem a importância da harmonia. Harmonia em suas vidas uns com os outros, com o planeta e com o universo. As almas que estão chegando neste exato momento são mais sensíveis, compassivas e cuidadosas do que qualquer grupo do passado. Elas são voluntárias para deixar a Terra pronta para assumir um novo papel na criação. Aqueles que ainda resistem às novas vibrações irão para um outro planeta que está sendo preparado para eles. Ela não nos pede para sairmos de nossa rotina e esquecermos os problemas da vida, e que identifiquemos aqueles que conspiram contra a mudança e que os ignoremos até que eles se tornem cães latindo ao longe de madrugada. Ela pede que silenciemos as vozes do medo no nosso interior e lembremos que somos amados e amparados por uma energia maior. Que vejamos o mundo com nossos olhos e veremos os ventos soprando. Ela faz um comentário aqui que até eu gostaria de ler, está aqui no livro, ó. Ela fala que só mesmo os cegos, pelo ego, ambição e orgulho, não conseguem compreender o que está acontecendo. Aqueles cujas vibrações ainda estão apegadas às frequências moribundas do planeta ainda resistem. Um outro planeta está sendo preparado para eles. Olha o que ela fala sobre as mudanças. Comecemos pela Europa. Ela sugere. É um continente onde os países reis lutaram por séculos. Agora está unificado, aspirando por nada mais do que a estabilidade e prosperidade. Isso não é um sinal? Vá para a América do Sul. Por séculos, o continente nada mais era do que um grande retalho de antigas colônias, governado por senhores feudais e famílias da elite alimentando a ignorância do povo. Hoje, esses coronéis desapareceram. As elites já não estão conseguindo se manter no controle. E as antigas colônias cresceram e se tornaram nações que buscaram por uma identidade e por independência. O Brasil, o maior país do continente, é quem toma a frente nessa direção. O seu ex-presidente é um homem que já foi uma vítima da elite dominante. E, além disso, movimentos espiritualistas baseados nesse país estão agregando seguidores de todos os cantos do mundo. Não seriam mais sinais? Vá para a Ásia. O continente está se livrando das algemas da pobreza e da corrupção, construindo cidades cheias de arranha-céus. Mudança. Os Estados Unidos são o centro da mudança. A dor da tempestade econômica começa aí. No entanto, esse país, com sua poderosa mídia, internet, indústria cinematográfica e tecnologia, está a postos para transmitir as vozes da mudança.
Ideias, ideais e conceitos vão surgir nessa nação, serão assimilados e espalhados por todo o mundo. Não se preocupe com as questões da terra, reflita sobre as questões do espírito. Ela alerta-nos. As questões da terra são invenções da humanidade para dar razão a tudo. As questões do espírito são as verdades do universo, descortinando-se diante de seus olhos. A mãe disse que há 200 anos o negro vivia na América e estava acorrentado. Há menos de 70 anos, eles não podiam se sentar ao lado de um branco em uma escola, igreja ou ônibus. Negros e brancos não podiam se casar, era ilegal em alguns estados. Agora, veja o que está acontecendo, ressaltou a mãe. Esqueça a questão política, ela se empolga. Concentre-se na questão espiritual. O filho de uma mulher branca e um homem negro está liderando aquele país. Negros e brancos representados por um só homem. Uma mistura de raças ganhou espaço. A unidade da humanidade está finalmente sendo compreendida. E ainda tem muito mais. Ele também é o filho de uma mãe ateia e de um pai muçulmano. Outro símbolo. Será que alguém duvida que existe uma transformação aproximando-se? E ela nos pede para não nos preocuparmos com as questões da terra, né? Ela diz que as questões da terra são invenções da humanidade para dar razão a tudo. As questões do espírito é que são as verdades do universo, descortinando-se diante de nossos olhos. A nova era vai varrer a antiga, lenta e certamente, porque é natural, né? As coisas não vão acontecer assim de uma hora para outra. Vai levar tempo ainda. E Edward, então, conclui, no final de todas as entrevistas dele, aqui eu só mencionei 3, porque nós não temos tempo, e ele menciona, eu indico o livro para vocês, que é muito bom, Saindo das Sombras, Entrando na Luz, né? Aí vocês vão ver as entrevistas que são maravilhosas. E ela diz que, então, a nova era vai varrer a antiga, né? Lentamente, mas com certeza, ela vai acontecer, porque é algo natural. E Edward conclui, então, no final de todas as entrevistas que ele faz, que os tempos e transformações que estamos vivendo neste planeta nos apresentam uma maravilhosa e singular oportunidade de nos livrarmos de nossas imperfeições. Estamos tendo a chance de compreender em primeira mão os resultados da cobiça descontrolada, da ambição, da avareza e da arrogância. No entretanto, é importante lembrar que não devemos enxergar essas falhas apenas nos outros, mas sim vê-las em nós mesmos. Vê-las em nós para que possamos curá-las. Vê-las em nós mesmos para que possamos ir em frente, certos de quem somos e do que somos, né? Porque somos espíritos eternos criados à imagem e semelhança de Deus. E vê-las em nós mesmos, né? Para que possamos viver como fomos criados para viver, livres de imperfeições e sofrimentos. Gostaria de ler aqui uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que foi psicografada recentemente por José Carlos de Luca. Eu acho que tem assim muito a ver. Esse livro foi escrito, né, foi psicografado pelo Rick Medeiros em 2012. Então, é recente essa psicografia. E o Dr. Bezerra de Menezes nos manda uma mensagem muito bonita. Filhos amados, a palavra crise vem sendo pronunciada constantemente por meus irmãos na Terra. De fato, o momento é de crise inegável nos mais variados campos da atividade humana. Mas nada se encontra fora do controle do Pai que nos ama, e se Ele permite a existência de turbulências, é para que possamos extrair as lições para o nosso amadurecimento. Na crise econômica, aprendamos a viver com mais simplicidade. Na crise da solidão, aprendemos a ser mais solidários. Na crise ética, tenhamos posturas mais justas.
Na crise do preconceito, aprendamos a respeitar mais os irmãos que pensam diferente de nós. Na crise espiritual, fiquemos mais perto de Deus pela fé e oração. Na crise do ressentimento, perdoemos um pouco mais. Na crise da saúde, guardemos mais equilíbrio em nossas atitudes. Na crise do amor, deixemos o nosso coração falar mais alto do que o egoísmo. Momento de crise é momento de um passo adiante. Retroceder, rebelar, estacionar, nunca. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente na construção de um novo tempo de amor e paz. Boa noite, obrigada. Bom, nós queremos agradecer a Thelma pela oportuna reflexão que fez a todos nós, e nós vamos com certeza levar muito material para casa para pensar em cima aí do que a Thelma disse. O nosso centro está iniciando 2 novos grupos de estudo, 2 novas turmas. Uma delas vai se iniciar na quinta-feira, na primeira quinta do mês de agosto. Não é nesta semana, é na outra. É um estudo básico da doutrina espírita. E no primeiro domingo de agosto, no dia 7, nós vamos iniciar às 18 horas um estudo da obra Nosso Lar. E que serão 13 semanas de estudo. Então, dia 4, quinta-feira, uma turma de estudo introdutório, estudo básico, e dia 7, na quinta-feira, dia 4, às 20 horas, e no domingo, às 18 horas, uma turma do livro Nosso Lar. Com relação ao trabalho, eu fico até um pouco preocupado, viu? Embora talvez não deva confessar isso, mas eu fico preocupado quando você fala dessa migração de espíritos para outros mundos. Porque eu fico com medo de me mandarem para um mundo mais atrasado do que a Terra. Porque eu já estou muito acostumado a esse capitalismo selvagem que nós vivemos aqui. Então eu fico imaginando o que eu vou fazer em outro planeta, porque, olha, eu não sei assentar um tijolo. Se me mandar construir pirâmide, eu não vou dar conta. Como sou canhoto meio desajeitado, se eu vou pintar uma parede, a tinta cai no chão. Não sei instalar uma lâmpada. Então, às vezes até é difícil fazer esse tipo de atividade. Então, o que eu vou fazer em outro planeta? Então, eu fico muito preocupado e faço até a título de oração um pedido. Eu quero permanecer aqui na Terra. O que eu vou fazer para permanecer aqui? Você abordou um pouco sobre o dinheiro. E eu tenho uma visão sobre o dinheiro. Algumas pessoas não gostam do dinheiro. Se não gostarem, pode entregar para mim que eu gosto. Porque o dinheiro, na verdade, ele não é bom nem mal, né? Na verdade, o dinheiro ele depende do emprego que a gente dê a ele, da energia, como a Thelma falou, que a gente coloca no nosso dinheiro. Aliás, sem o dinheiro, a humanidade não teria alcançado a evolução que alcançou. Nós não teríamos o salto civilizatório que nós temos hoje. Inclusive em razão da cobiça, da ganância do ser humano em querer mais, isso, de certa maneira, apesar do seu aspecto negativo, colaborou com a evolução do planeta Terra. Porque os gananciosos, na maioria das vezes, foram, ao longo do tempo, os grandes geradores de progresso, embora tivessem acumulado para si imensos prejuízos sobre o ponto de vista espiritual, das vibrações que acumularam e às vezes até da revolta que acabaram semeando em seus caminhos. Então o dinheiro pode ser bom, mas pode ser ruim, porque em razão da ganância humana, como você coloca, nós estamos provocando a destruição do planeta. Nós construímos, mas destruímos, porque o consumismo desenfreado tem nos levado a comprar mercadorias e a produzir além daquilo que é da nossa necessidade. E, em razão disso, se esgotam as matérias-primas do planeta
e nós nos vemos em apuros em razão disso. Mas o dinheiro não é bom nem ruim, depende do emprego. O homem tem que aprender a lidar com o dinheiro, para usar o dinheiro apenas para as coisas boas. Mas isso requer aprendizado. Nós não estamos numa escola à toa. Nós viemos aqui para aprender isso. E os benfeitores espirituais, quando nos colocaram aqui, já sabiam dessa nossa inaptidão, dessa nossa falta de habilidade. Então nós estamos aqui inseridos na escola correta. Eles, quando nos mandaram para cá, já sabiam dos riscos, já sabiam do que nós éramos capazes. Então, outro tema que a Thelma coloca, questão do desemprego. Preocupante, mas o desemprego já foi maior. Porque hoje nós estamos chegando perto de 10% no Brasil de desempregados. A maioria dos países da Europa tem a taxa de desemprego mais do que 10%. O desemprego por lá é maior do que aqui. E num passado não muito distante, a nossa taxa de desemprego era superior a 10%. Então são ondas que vêm e vão. Nós estamos vivendo um momento de tribulação, mas acredito, como sou esperançoso, que a situação vai melhorar. Com toda certeza vai melhorar. E você diz que crise sempre existiu? Eu digo uma outra coisa. Apesar da crise que estamos passando, a Terra nunca viveu um momento tão bom e um momento tão promissor. Este, sem dúvida alguma, é o melhor momento do planeta Terra, apesar de tudo que nós acompanhamos nos telejornais. Porque na nossa última encarnação nós não assistíamos telejornais, mas a situação do mundo era muito pior do que é hoje, em termos proporcionais. O que acontece é que a população da Terra hoje é 7 vezes mais do que a população da Terra na nossa última encarnação. Por isso a situação parece estar pior, mas não está. Proporcionalmente, a situação está melhor, porque hoje nós temos muito mais condição de evoluir. As comunicações, a facilidade que a própria internet propicia, a possibilidade de se reunir em lugares públicos, sem nenhum risco de chegar um policial aqui e impedir a nossa reunião. Num passado não muito distante, isso era proibido. As pessoas não podiam ter a religião que quisessem. E hoje, graças aos avanços da civilização, avanços intelectuais e morais, nós podemos nos reunir pacificamente em lugares públicos. De maneira que eu sou muito esperançoso com relação ao destino do planeta Terra, apesar da dificuldade que nós vivemos hoje. E acredito firmemente nas palavras de Jesus, quando diz que das ovelhas que o Pai havia confiado a ele, nenhuma iria se perder. Então, por mais que nós migremos para um mundo menos avançado, Jesus disse, olha, essas ovelhas aí não vão se perder, não. Vão voltar para o meu aprisco. Então, nós estamos no rebanho de Jesus, não há por que temer. E Jesus é o governador da terra. Tudo que acontece aqui não sai da esfera de atuação dele. É o Cristo que está no leme. Por mais que nós imaginemos que nós, homens, podemos levar o planeta para o lugar que quisermos, na verdade isso é impossível, porque os governantes da Terra não mandam nos destinos do planeta, porque os destinos do planeta são selados do mais alto. Então nós temos uma atuação muito estreita. Nós podemos ir até um determinado lugar, mas chega um ponto que não dá mais para ir. Nós temos que retroceder, porque as próprias desordens climáticas e os problemas que o capitalismo gerou acabam nos fazendo retroceder e voltarmos ao ponto de equilíbrio. Então que não temamos a nada. O Cristo está no leme e das ovelhas que o Pai confiou a ele, que somos todos nós, nenhuma irá se perder. Que Jesus nos abençoe. Uma ótima semana a todos. Até domingo que vem.